Bom dia, estamos aqui para mais um estudo. Vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade, que já se encontra presente aqui para nos auxiliar e nos ajudar nesse estudo, ok? Então vamos lá. Deus, Criador do Universo, Jesus, amado Mestre, bom Espírito presente aqui. Estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de aprendizado. Obrigado pela presença desses nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui para conosco estudar. Obrigado pelos mentores, pelos espíritos de luzes que se encontram aqui protegendo esse recinto nesse momento e sempre protegendo mesmo após os nossos estudos. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, hoje nós vamos estudar o bem e o mal. Página 310, parte 3, capítulo 1. A pergunta 629 é a seguinte: que definição se pode dar da moral? Aí os espíritos respondem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bom, lá atrás, quando Moisés foi designado para libertar o povo hebreu do Egito, da escravidão, ele nos trouxe os 10 mandamentos, certo? Não matarás, não roubarás, honrarás pais e mães, e aquelas, tudo que está lá nos 10 mandamentos. E Jesus depois nos trouxe uma lei que abrangia todos os 10 mandamentos. Amarás a Deus de toda a sua alma e amarás o próximo como a ti mesmo, Olha só que coisa profunda. Ele está nesse momento nos dizendo que tudo que nós gostaríamos que nos fizesse de bom, de bem, nós temos que fazer ao próximo. Aí está a lei moral, Tudo aquilo que é bom aos olhos de Deus é uma moral. O não matar, o não roubar, o não fornicar, o não fofocar, o não desejar o mal ao próximo, Então a gente precisa ter discernimento naquilo que a gente faz. Muitas vezes eu também faço isso, muita gente faz, às vezes recebe uma notícia, logo coloca no YouTube, coloca no Message, coloca no Face, Sai propagando aquilo sem saber o que vai fazer ao próximo, Podendo fazer mal ao próximo, Então é uma coisa que nós temos que começar a observar, Que não devemos sair espalhando notícia, porque do outro lado tem pessoas que estão envergonhadas, tem pessoas que estão mal, Pessoas que estão na dificuldade. A gente tem que pensar naquela família, porque às vezes uma pessoa comete um equívoco, um erro, Ele cometeu, mas atrás daquela pessoa existem famílias, existe esposa, existe filho, existe irmão, existem pessoas. E você pensa que as pessoas, quando vê aquela imagem, vê aquela cena, eles não ficam mal, Temos que ter muito cuidado hoje com a IA, Essa inteligência artificial, tem que saber usá-la, tem que pensar como usar, Então a lei moral é quando a gente procura não atingir o próximo, a gente procurar fazer o certo, ok? Aí na 630 está assim: como se pode distinguir o bem do mal? Aí ele responde: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é ao contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la, Ou seja, roubar é mal, então é contrário à lei de Deus. Matar é mal, é contrário à lei de Deus,
Humilhar a pessoa é mal, contrário à lei de Deus. Então tudo você tem que pontuar, você tem que comparar o que é bem e o que é o mal. Você logo vai distinguir, porque isso está na sua consciência. Deus colocou isso na sua consciência, né? E na 631 ele pergunta assim: tem meio homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Ou seja, você tem que procurar, né, evoluir. Você tem que procurar entender, ler, observar, conversar com pessoas que já estão mais à frente, né? Você tem que ver se aquilo lhe faz mal, se não faz. Então, quando você compara e você tem experiências vividas, né, você vai começar a separar o bem do mal. Por isso que existe a reencarnação, porque a gente nasce simples e ignorante e de vidas em vidas nós vamos o quê? Adquirindo inteligência mais e mais e mais e entendendo o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, porque nós vivemos num planeta de dualidade. Nós vivemos num planeta de dualidade, onde tem o bem, tem o mal, né? Onde tem aquelas coisas, né? Que tem o sim, tem o não. Quer dizer, sempre tem uma coisa contrária ao outro, né? Então nós temos que observar isso, e observando nós vamos alcançar, né, a sabedoria e a inteligência de saber o que é o certo, o errado, o que é o bem e o que é o mal. Ok? Então vamos agradecer a espiritualidade por esses estudos e vamos fazer os nossos agradecimentos aqui. Bom Espírito presente aqui, nos auxiliando, nos ajudando nesse momento. Obrigado, Senhor, por muitas vezes me dar a condição de distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o mal, mesmo ainda errando, mesmo ainda fazendo as coisas erradas, como nos disse Paulo. O bem que queremos fazer muitas vezes não conseguimos, e o mal também que não queremos praticar muitas vezes praticamos, mas que nós possamos ter a sabedoria de mudar esse padrão, de mudar essa frequência, de distinguir o mais rápido possível e evitar de fazer o mal. E quando a gente cometer de praticar algum ato errado, que nós possamos ter isso como um aprendizado para evoluir, mas não como um castigo, não como ficar a gente se torturando pelo erro. Porque o erro também é um aprendizado. Basta saber usar como aprendizado. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.